Olá, amigos e amigas do nosso programa A Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia, do mestrado em Promoção da Saúde e Tecnologias Limpas do Unicesumar. E A Hora do Encontro é o nosso programa semanal, para recebermos os nossos convidados, professores, alunos, enfim, pesquisadores, para vir falar para a gente aqui dos estudos que estão sendo feitos nos mestrados dessa instituição. Sempre recebendo alguém que possa contribuir, que possa trazer informações científicas num linguajar mais fácil de ser compreendido. Afinal de contas, a ciência deve existir para melhorar a nossa vida. Ela não pode ser distante de nós, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e deve ter comprometimento para a construção de um mundo melhor. E hoje eu trago para conversar com a gente o Vinícius Gargaro. É isso, Vinícius? Acertei? Isso mesmo, professora Tânia. O Vinícius Gargaro, ele é aluno do mestrado em Tecnologias Limpas aqui do Unicesumar. E ele também é veterinário, formado também nessa instituição. Então, dando continuidade aqui na casa aos seus estudos. O Vinícius, ele está atuando na linha de pesquisa Agricultura e Agropecuária Sustentável. E ele é veterinário. Então, isso é porque o programa tem essa particularidade. É um programa interdisciplinar. O mestrado em Tecnologias Limpas, ele é coordenado pela doutora Márcia Andreazzi, que também é a orientadora do Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, professora. Olha, é um prazer você estar aqui. Igualmente. É a primeira vez, acho, que recebo um veterinário e vai ser muito importante, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para você, não sei como é que você vai, talvez, responder, porque você não sei qual é a área mais específica que você trabalha na veterinária, mas eu ia falar um pouquinho sobre os pets, porque eu tenho uma curiosidade em relação ao meu. Vamos ver, mas acho que você vai saber, porque os veterinários aí estão muito afinados nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Mesmo que atue, porque é muito ampla a veterinária. Sim, né? aí é um profissional fundamental na saúde pública, né? Isso, fundamental mesmo. E que nesse momento é fundamental, porque nós estamos nesse período de pandemia. A pandemia não acabou, né? Está aí firme, forte, ceifando vidas. E aí, Vinícius, eu vou começar com uma pergunta que é minha, mas que talvez seja também daqueles que estão nos ouvindo. Eu tenho um cachorrinho em casa, é um Yorkshire pequenininho. Eu fico pensando, ele também pode pegar um Covid? Então, professora, de acordo com o que a gente tem de dados até agora, né, fornecidos pela ciência, nós temos alguns casos de pets que se infectaram com o vírus da Covid, do Covid-SARS-19. E esses pets têm cães, temos alguns gatos, alguns felinos principalmente. Teve até o caso bem no início da infecção do Covid aqui no Brasil, dos tigres lá do zoológico de Nova York, né? Então, pegaram Covid. Que pegaram Covid, isso. Esses pets, né? Não sei se você vai chamar o tigre de pet. Esses pets, eles desenvolveram a doença, porque o que acontece? Para o vírus se infectar, esses animais precisam de uma característica, que é uma portinha de entrada, que é um receptor chamado ECA2, para esse vírus poder adentrar na célula e desenvolver a infecção, né? Então, alguns animais possuem esse receptor nas suas células, o que permite que o vírus infecte. Mas, com os dados científicos que a gente tem até hoje, não dá para se afirmar que o pet vai transmitir diretamente para o ser humano. Ele pode se infectar, mas não diretamente. Mas não necessariamente ele vai estar transmitindo para o ser humano. Mas sempre ressaltar que vai ter que ter aquele cuidado. Se eu tenho uma pessoa positiva com Covid na minha residência, tendo contato com esse pet, porque essa pessoa ela vai liberar saliva, por exemplo, onde a gente pode ter a presença desse vírus, que pode estar fixo, que pode cair naquele pelinho daquele pet, por exemplo, ficar ali, aí o pet vai andar pela casa, sair daquele cômodo isolado, né, e ter contato com uma outra pessoa. Então, nessa situação, ele pode acabar sendo um veículo de transmissão do vírus. Certo. Bem, nós estamos aqui na Hora do Encontro conversando com o Vinícius, que é veterinário, para falar para a gente sobre como a gente lida com os nossos animais, nossos pequenos animais, né, os pets, nesse momento da pandemia. Porque, claro, né, eu às vezes faço caminhada com a minha filha e com o cachorrinho, toda casa tem um cachorrinho, um gatinho. Maringá Sim. tem essa característica, uma cidade que as pessoas têm muito pet, sim, né? Sim, o pet hoje em dia ele não é visto mais como só um animal, às vezes como a gente tinha essa percepção de 30, 40 anos atrás, né? O pet ele é da família, ele tá ali, ele é como se fosse um filho, ele é como se fosse um neto, então ele integrado, ele faz parte uma ferramenta de saúde mental até da população, é você ter a presença de um pet na sua residência. Olha, isso é importante, né? Quer dizer, principalmente para as crianças, nesse momento
de muita tensão, de muito estresse, com as crianças muito presas, não indo à escola, não encontrando os amiguinhos. Você acha que então o pet pode ser aí essa com certeza. Força? Sim, com certeza. O pet ele vai estar ali, ele vai estar ajudando a entreter essa criança, né? Mas sempre também a gente tem que lembrar que o pet também tem os limites dele, então às vezes ele vai precisar do espaço dele para descansar, porque às vezes depende da idade da criança, a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso, porque pet não é brinquedo, que às vezes a gente acha que pet é brinquedo, mas um pet não é brinquedo, ele é uma vida. Então, às vezes crianças muito pequenas podem vir a machucar o pet, então tem que estar sempre sendo assistido ali, né, pelos responsáveis, tanto da criança quanto do pet, para evitar alguma situação que possa gerar um desconforto ali. E respeitando os limites do pet também, para ele poder ter qualidade de vida, brincar com a criança. É sempre bom esse exercício ali de estar brincando, de estar reforçando os laços. Assim. A criança que tem um pet, ela aprende muitas questões de responsabilidade, porque um pet ele tem essa demanda, ele tem que comer, ele tem que brincar, ele tem a hora dele fazer as necessidades dele. Então tudo isso aí, quando uma criança tem um pet e tem essa responsabilidade de participar da criação e da educação desse pet, ela está adquirindo para si também essa responsabilidade para a vida. Certo, você falando isso, eu fico até aqui pensando, e acredito que aconteça com alguns dos que nos ouvem, é que a gente comete até um erro, né? Porque eu tenho lá em casa, na verdade, a pet, o cachorrinho é da minha filha, ela fala que é dela, ela é a mãe, mas as responsabilidades recaem sempre sobre mim, né? Sim. Quando fala, Isadora, vai dar comida, depois. Então a gente também tem que aprender, realmente, você falou uma questão importante. E falando em passear com os cãezinhos, enfim, com os animais, aconteceu isso, né? Nós não estamos podendo ir à rua, nós estamos reduzindo nossa movimentação em função da pandemia, e isso afetou também a vida dos pets, porque a gente não pode tanto estar caminhando, saindo com eles. Agora até um pouco mais, mas houve o período inicial que não se via na rua, né? Sim. Por exemplo, eu moro em um apartamento, eu tenho dois cachorrinhos. E naquele período de uma restrição mais intensa de locomoção ali, por questões da pandemia, né? Os meus pets, eles não gostam de fazer xixi no interior do apartamento. Mesmo tendo tapetinho, tendo aquele estradinho ali, tudo, eles não gostam. Eles gostam de sair, fazer xixizinho lá na árvore. E isso aí é uma parte de reforçar os instintos dele, né? Porque a gente tende a humanizar muito os pets e esquecer que aquilo é um cachorrinho, ou é um gatinho, ou é um porquinho da Índia, dependente do pet que você tem. Então a gente precisa, de certa forma, preservar um pouco os instintos e as características naturais e inerentes àquela espécie, àquele animalzinho. Tem que preservar as características dele. Então, para o pet é importante, por exemplo, ele sair lá fora, fazer o xixizinho, cheirar a árvore, cheirar a graminha. E às vezes a gente vê tutores que não gostam de colocar nem o pet na grama ou na calçada. Porque acaba humanizando demais ele. Então, acaba, de certa forma, ao meu ver, como veterinário, prejudicando a qualidade de vida desse pet. Porque ele precisa ter exercer as características enquanto espécie dele. Certo. Sabe? Então... É difícil, porque nesse momento, a gente está com trabalhos, nossos trabalhos, eu não diria limitados, estão até ampliados, mas nós não podemos, muitos de nós, como nós professores, estamos trabalhando em casa. Aqueles que não podem ficar em casa se deslocam com mais insegurança, né? Com até um pouco de medo. Aí também temos que pensar nos nossos filhos, o cuidado com os nossos filhos. Se a gente vai no mercado, o cuidado com as compras que entram dentro de casa. Acaba sendo tanta coisa para pensar que a gente acaba não pensando nos animais. Né? Exatamente. Igual acho que a gente conversou agora há pouco, ele acaba sendo até uma ferramenta de transmissão se ele não for bem cuidado, né? O que acontece? Por exemplo, quando você sai para passear com um pet, você retornou para sua residência, é importante você ter alguns lenços umedecidos próprios para fazer a limpeza do pet, porque tem N produtos químicos que eu posso fazer para fazer a limpeza que vão acabar agredindo as patinhas dele ou o pelinho dele. Então, tem produtos específicos para a área pet para você estar utilizando para fazer a higienização desse pet, já que ele vai adentrar na sua residência, para ele não ser um veículo para trazer o vírus, não só o vírus do Covid, mas entre outros parasitas e patógenos e doenças que ele pode estar trazendo para dentro de casa. A gente tem as crianças, os pets, não é incomum que durmam, que as crianças querem dormir com eles. Sim. Eles saem, caminham. E aí aqueles lencinhos umedecidos que a gente compra para bebê, né? Que tem nos supermercados e tal, não são os mais adequados? Eu tenho que procurar um específico? Preferencialmente é bom você encontrar os produtos exclusivos para a linha pet. Porque mesmo sendo um bebê que vai se prezar para a utilização de produtos que vão agredir menos a pele, porque é uma pele mais sensível à pele da criança,
a gente tem as diferenças de característica mesmo, de Sim. pH, por exemplo. Então, o ideal é você utilizar o produto específico pro pet e não o de um produto feito para o consumo humano, por exemplo. Olha, tá vendo? Nós estamos aqui conversando com o Vinícius, que é veterinário, tá falando uma coisa muito importante. Eu, pelo menos, não tinha ainda atentado para isso, né? Então, estamos nesse momento da pandemia, nós estamos nesse momento atípico, nesse momento difícil, e a gente já saiu, assim, nós não saímos ainda da necessidade dos cuidados e do isolamento, mas não estamos mais como no início, que a gente não podia mais sair de casa. Então, a gente já vê muitas pessoas, eu, inclusive, caminhando com o seu cachorrinho, com o seu animalzinho. Os gatos, a gente não caminha muito com eles, porque Sim. os gatos são independentes, né? Mas o que é que acaba acontecendo? Quando a gente volta com esse animal para dentro de casa, a gente não limpa direitinho a patinha, não passa, né, algum produto que seja capaz ali de neutralizar qualquer vírus, alguma coisa, a própria sujeira mesmo, né, da rua e tal. Não é só vírus, nós temos parasitas, entendeu? Nós utilizamos termos as zoonoses, né, que são as doenças que só podem ser transmitidas dos animais para os humanos. E em casa que tem criança... Em casa que tem criança, você descuidou um minutinho, o cachorro já está lambendo a boca da criança ali. Então, é importante fazer esse cuidado da saúde do animal, do pet que você tem na sua residência, para ele não se tornar um veículo de transmissão de outras doenças para sua família. E uma coisa também que a gente quer reforçar, eu aprendi agora com o Vinícius, é que é bom que a gente compre específico, né, para essa limpeza. Produtos da área pet, correto. Senão a gente pode fazer o serviço pela metade, vamos dizer assim. Exatamente. Às vezes, tentando corrigir um problema, a gente pode acabar causando outro, né? Então, o ideal é sempre prezar por consumir os produtos específicos para pet, quando for para se utilizar num pet. E, Vinícius, as crianças, elas estão um pouco mais estressadas, eu acho, né? Não só os adultos, eu acho que as crianças sofrem bastante um problema que é assim, a televisão falando todo dia o número de mortos. Sim. Nós, adultos, já nos impressionamos com isso. Sim. Muita gente pensa que a criança nem está prestando atenção, mas eu já não penso muito isso. Sim. Eu penso que a criança, ela não entende tudo, mas entende alguma coisa. Então, eu penso que as crianças também estão passando por um nível de estresse preocupante. E os animais, eles também se estressam? Será, nesse momento? Com certeza. Como a gente falou, às vezes tinha aquele conceito de que o cachorrinho, ele ficava lá no quintal antigamente, preso num arame, né? E abandonado lá, a Deus dará. E ninguém pensava na qualidade da saúde mental do pet, por exemplo. E sim, eles se estressam, eles têm depressão, eles amam. Então, tem que ter esse cuidado também para a saúde. Porque o que acontecia nos lares, na maioria dos lares, né? Esse pet, ele ficava ali, sozinho, das 8 da manhã até as 6 horas da noite, né? Às 6 da tarde ali. E aí, o que acontece hoje em dia? De repente, o tutor, que nunca estava em casa, está em casa o tempo todo. Então, esse pet, ele acaba criando uma dependência, ele acaba aprendendo a se relacionar mais com aquele tutor ali, naquela presença. E aí agora a gente tem, de certa forma, a rotina retornando um pouco ao normal, né? Do período de trabalho, o que era home office já às vezes está voltando para presencial. E aí esse pet vai passar a ficar sozinho. Então tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de perceber isso aí, que às vezes o pet ele vai sentir, ele vai ficar com falta. A mesma coisa da criança que ficou com a mãe ali e de repente tem que começar a ir para a escola. Então, rola essa quebra desse laço ali. Então, isso tem que ser feito com uma certa atenção, porque o pet vai sofrer também, vai gerar um estresse nele, esse momento de separação. Assim como a gente tem que se atentar para o fato de que, quando começou a pandemia, muitas pessoas passaram a ficar em casa. E aí, o fato de você estar em casa não é estar presente, não é estar ali. Sim. Entendeu? Porque tem muita gente que tá com o pet ali, mas é como se não tivesse, era como se fosse um vaso de decoração. Então ele precisa, quando você está em casa também, receber esse carinho, receber essa atenção. Não é só porque, eu tô aqui em casa fazendo meu home office, o meu cachorrinho tá feliz, o meu gatinho tá feliz já só de eu estar aqui. Não, precisa ter essa interação, eles precisam receber carinho, precisa receber esse carinho, essa atenção, esse manejo feito de forma mais humana para com o dog, para com o gatinho ou o pet que você tem na sua casa. Em relação aos cães, tem acontecido comigo, eu já observei várias vezes, eu estou dando aula, os alunos estão me acompanhando, né? E de repente um cachorro começa a latir, o meu também já me atrapalhou, sim, mas não latindo muito, porque ele é pequenininho, ele não chega a ser um latido assim que cause tanto incômodo, mas eu já tive que parar a aula porque o aluno
tinha um cachorro maior e o cachorro começa a latir e o aluno às vezes está com o microfone aberto e aí, olha, e todo mundo fica meio assim. Os cães estão realmente interferindo na nossa vida nesse momento, né? Sim, é porque o cãozinho, o pet, ele não sabe que você tá no home office, né? Ele não tem esse conceito. Pra ele, ou você tá em casa, ou eu tô muito feliz porque meu dono tá em casa, ou eu tô muito triste porque eu tô sozinha aqui em casa. Sim, sim. E aí, então, tem que ter essa sensibilidade de perceber isso aí. Por exemplo, até uma situação comigo, ontem eu tive uma reunião, inclusive, com a minha orientadora, né, do mestrado, e a professora Márcia e o professor José Eduardo. E aí o meu cachorro tava dormindo, roncando ali, absurdamente, assim. Aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, tô aqui nessa reunião, o cachorro tá roncando, o que será que eles estão pensando que é esse barulho, né? Então a gente tem que ter essa adaptação, porque é um bicho que tá presente ali, mas não é uma pessoa que tem aquela sensibilidade, tipo, não posso fazer barulho agora, porque o meu papai ou a minha mamãe, ele tá aqui no trabalho em casa. Não, ele tá ali, pra ele, se você tá ali, é porque você tá ali por ele, pra dar atenção pra ele. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de saber perceber essa situação também ali, e às vezes não descarregar neles uma situação tipo, fica quieto, ou o que tá acontecendo? Porque ele não tem essa percepção, o dog, né? E a gente cada vez mais se apega aos animais, cada vez temos mais, acho que porque nossas redes de sociabilidade, né, foram encolhendo. Nós tínhamos antes as famílias muito grandes, muitos filhos, essas famílias tinham seus primos, todo mundo reunido, e hoje isso foi encolhendo, a família nuclear já há um tempo, reduzindo, e aí é muito comum, né, como acontece no meu caso, só tem uma filha, então vamos dar um cachorrinho para ela não ficar tão sozinha, e isso tem feito com que os animais, notadamente os cães, porque são os animais, eu diria, não sei se mais queridos, mas o que a gente tem visto mais facilmente nas casas aí, como eu disse, todo lugar que a gente olha tem sempre um cachorrinho, um gatinho também, né? Sim. O que acontece? Eu gosto muito, até na área de clínica, de trabalhar com pets não convencionais, né? Que seriam excluindo os animais... Não convencionais. Não convencionais, excluindo os animais de produção aí, que a gente tem os bovinos, os equídeos, os caprinos, né? Suínos. Aí tem os pets convencionais, que seriam o cachorro e gato. E os não convencionais, toda aquela outra gama de papagaio, calopsita, porquinho da Índia, coelho... E aí eu trabalho muito assim com os meus custutores, né, sobre alinhar as expectativas, porque o que acontece? Quando você tem um cachorrinho e um gatinho, eles são pets de interação. É isso aí, você vai comprar ele, é um animal que vai brincar, que vai demandar de um carinho, de uma atenção, mas você tem os pets de apreciação. Entendeu? Que, por exemplo, às vezes você pode ter uma tartaruguinha, você pode ter uma serpente. Um peixe. Eles vão estar interagindo com você, mas de acordo com a característica daquela espécie. Você não vai, por exemplo, chamar uma serpente e falar, vem aqui, vem. Ela vai vir, tipo, felizona. Igual um cachorrinho vai fazer em determinado momento, de corresponder com você. Então, é saber respeitar as características da espécie e entender se aquele pet é um pet de interação ou um pet de apreciação. E no cachorrinho, que é um pet de interação, acho que o mais interativo que a gente tem aí, né? Que é um animal que está junto com a gente na evolução da nossa espécie, porque a gente tem há 10 mil anos a domesticação dos animais aí. Então, ele faz parte da nossa evolução enquanto sociedade, enquanto família. E cada vez mais, como você falou, ele vai se firmando nesse núcleo mais reduzido de família, a presença desse pet ali, sendo uma ferramenta fundamental ali na saúde mental das pessoas e recebendo amor e doando muito amor pra gente também, né? Um amor de forma pura que os pets podem dar pra gente. Eu acho que, notadamente, para a criança, eu acho que faz muito bem um animal, né? Ter um animal. Infelizmente, nem todas as pessoas podem ter, porque é preciso ter as condições para cuidar desse pet. Porque acontece também isso, né? A pessoa se empolga, tem o cachorrinho, o gatinho, e depois, por uma série de razões, não tem como cuidar, a casa é pequena, o cachorrinho ou o gatinho começa a sujar a casa, aí a pessoa fica... ou irritada, ou, né, enfim, não quer dar continuidade àquela relação. Sim, é porque isso, ter um cachorrinho, um pet, né, um gato, demanda tempo, demanda trabalho e tem custo financeiro. A gente esquece que tratar dele ali gera custos, é ração, uma ração de qualidade, é um programa de vacinação, você fazer consultas regulares no veterinário. Antigamente não tinha muito essas coisas, não tinha, na verdade. Eu me lembro que eu era criança, nós tínhamos uma cachorrinha chamada Kelly. Nunca me lembro dela ter ido no veterinário, né? A gente cuidava assim de qualquer jeito. Não, mas exatamente, eu acho que é parte da nossa evolução enquanto sociedade, né? Pensar na qualidade de vida dos animais também, não só na nossa enquanto seres humanos.
Por exemplo, essa questão, antigamente o cachorrinho ficava lá no quintal solto, comia só polenta, né, ou o resto de comida, e hoje em dia não, hoje a gente trabalha com dietas, com ração balanceada, você vai estar fazendo o acompanhamento veterinário na saúde daquele pet, então o cachorrinho que, assim como a nossa expectativa de vida aumentou, a expectativa de vida dos pets também aumentaram, porque eles estão vivendo com mais qualidade, só que a gente tem ainda, é um processo que a gente está em evolução na nossa sociedade, porque muita gente ainda tem essa consciência de ter o doguinho, ter o gatinho, e não dar o cuidado, o manejo que ele necessita para ter bem-estar, para ter qualidade de vida, que a gente trabalha muito, que os pets têm que ter bem-estar, porque senão ele vai viver em sofrimento, vai viver em dor. Então é muito importante a gente se atentar às características de cada espécie e poder dar o bem-estar que eles precisam. A gente está falando aqui muito em cachorrinho, pet cachorrinho, acho que até a culpa é minha, porque eu comecei a falar do meu e caminhamos para isso. Mas isso você falou, os outros menos comuns. Tem os gatos, né? Os gatos são extremamente independentes, sim, né? Então, sim. assim, mais independentes. E esses hamster, esses outros animais que você falou aí, as calopsitas, Coelhinho, né? porquinho da Índia, todos. Eles também são, assim, exigem um cuidado especial. O peixe, por exemplo, eu já tentei ter um peixe em casa, depois ele acabou morrendo, não soubemos cuidar, acho que foi um erro nosso. Eu acho que até a minha filha era muito pequenininha, eu também não sabia, e acho que foi até com comida demais, se não me engano. A menina que cuidava jogou muita comida para eles, enfim. Mas é engraçado a gente pensar, né? Porque como é que a gente vai interagir com o peixe? Então, é que a questão da interação vai ser basicamente isso, como eu falei, é um pet mais de apreciação. Então, a sua interação com ele vai ser no momento que você vai fazer o manejo dele, fazer a limpeza do aquário, a dieta, se atentar para os parâmetros ali que você tem que observar se ele está tendo qualidade e bem-estar ou não, porque cada espécie vai ter as suas características que vai demonstrar se ela está com bem-estar ou não. E, normalmente, quando esse pet está com bem-estar diminuído, ele tende a adoecer e conforme vai se agravando a situação, eles normalmente evoluem até pro óbito. Então a gente tem muitos pets que vêm ao óbito, acabam morrendo pelo desconhecimento dos tutores, né, quanto aos cuidados que esses pets precisam receber. Então normalmente acaba acontecendo isso. O que eu gosto de trabalhar é fazer uma orientação com os tutores, né? Até quando os meus amigos pensam, tô pensando em pegar um pet, aí eu falo, vamos bater um papo para conversar com você a respeito do que você espera desse pet. Quais são as características? Porque quando a gente a gente age impulsivamente às vezes, né? Eu quero um peixinho, eu quero um hamster, eu quero um porquinho da Índia. A gente vai lá e vê, já se apaixona no pet shop ali, ou tá andando, e compra, e leva para casa. E aí você chega para casa e se questiona, nossa, e agora? Como que eu cuido dele? E aí a gente tem que sempre se atentar também para buscar as informações e a orientação para essas espécies com os médicos veterinários, que são as pessoas capacitadas para orientar sobre quais as necessidades dessa espécie. Porque a gente tem muita informação vaga na internet e entre as pessoas e que acaba comprometendo esse bem-estar, porque tem muita informação que não é emitida por pessoas capacitadas para poder dizer se aquilo é o certo ou não, que tem a formação, no caso que é o médico veterinário. Então aqui hoje, conversando com vocês, o Vinícius, que é veterinário formado pela Unicesumar, aluno nosso do mestrado em Tecnologias Limpas, né? E falando pra gente aí uma coisa tão importante, que é como cuidar dos pets, dos nossos animaizinhos de estimação, que estão lá dentro de casa, que convivem com a gente nesse momento de pandemia. Ele é aluno, então, do mestrado, sendo orientado pela professora Márcia Andreazzi. E só para a gente finalizar, eu acabei não te perguntando, a sua pesquisa no mestrado em relação aos pets, o que é que você está... Na minha pesquisa do mestrado, eu estou pesquisando resíduos químicos, né? Em vacas da raça Wagyu, que são animais que são utilizados normalmente para produção comercial. Mas o viés da sustentabilidade é todo focado também para a questão do bem-estar animal, dos processos que envolvem a produção animal, né? Para dar bem-estar para essa vaca ali, no caso, e observar a presença ou não de um resíduo químico determinado para observar a questão da sustentabilidade que envolve a utilização desses medicamentos, desses compostos, desses fármacos ali no manejo diário dessas vacas. Então, a gente esteve aí com o Vinícius, que certamente poderá voltar, porque a pesquisa está em andamento, mas tão logo ele e a professora Márcia Andreazzi, sua orientadora, finalize e tenham
questões mais concretas para passar para a gente, acho que seria bom a gente pular da discussão sobre os pets aí para os animais maiores, que é o objeto de estudo dele. Eu agradeço muito, Vinícius, por você ter vindo aqui nesse momento. Eu sei que você está trabalhando, né, analisando os seus dados e mesmo assim saiu, se dispôs a vir conversar com a gente. Eu agradeço muito. Obrigado, professora. Que é sempre importante a gente ter conhecimento, a gente poder compartilhar, né? Sim, precisa. E nesse caso, que acho que a gente conversou, o compartilhamento vai influenciar bastante, provavelmente, na qualidade de vida e do bem-estar dos pets. Eu já vou sair daqui, vou passar na loja que tem perto da minha casa, onde eu compro as coisas do meu cachorrinho, e vou procurar esses lencinhos umedecidos. Vou me cuidar mais, porque cuidando dos animais a gente cuida da gente. Correto. Olha, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que na próxima semana, nesse mesmo horário, vocês estejam comigo. Sempre recebendo um convidado, uma convidada que vem trazer informações muito importantes. Essa é a Hora do Encontro, o programa dos mestrados em Tecnologias Limpas e Promoção da Saúde do Unicesumar. Tchau, tchau.